Oi, meus amores! Hoje trago para vocês mais um episódio de Dangerous Convenience Store. Espero que aproveitem bastante. Antes de começar, quero aproveitar para convidar você a se tornar membro do canal. É super simples. Basta clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Além de apoiar diretamente o canal, você ainda ganha benefícios exclusivos e ajuda esse espaço a crescer cada vez mais. Mas se não der, não tem problema. Só de deixar o seu like e se inscrever, você já me ajuda demais. E eu fico muito feliz com cada gesto de carinho. Então é isso, meus amores. Obrigada por estarem aqui comigo. Agora, vamos juntos para o vídeo. A sugestão de Jeon-woo caiu sobre Eu e Jun como um raio. A ideia de dormir juntos parecia simples nas palavras, mas o significado por trás delas o atingiu em cheio. O rosto dele corou antes mesmo que conseguisse processar o que aquilo realmente queria dizer. As mãos suaram, o coração acelerou. E a confusão tomou conta dos pensamentos. Ele tentou responder com naturalidade, mas a voz saiu trêmula. Não entendeu por que Jeon-woo tocou nesse assunto e, ao mesmo tempo, uma parte dele se perguntou se realmente queria entender. Enquanto tentava esconder o constrangimento, seus olhos se prenderam ao rosto de Jeon-woo. Por um instante, esqueceu o que ia dizer. Havia algo naquele olhar, algo que o deixava inquieto. A curiosidade falou mais alto. Pensou em como seria o quarto dele, como seria ver aquele espaço que até então só existia na sua imaginação. Respirou fundo e, com um tom hesitante, pediu para ir até lá. Jeon-woo respondeu com naturalidade, sem hesitar. O jeito despreocupado dele contrastava com o nervosismo de Eui-jun, que sentiu o corpo inteiro estremecer diante daquela concordância. Mesmo sem saber direito o motivo, murmurou que precisava conversar sobre algo importante. A tensão entre os dois parecia densa, quase palpável, como se cada palavra dita carregasse um peso silencioso. Pouco depois, caminharam juntos até a casa de Jeon-woo. A noite estava calma, e os sons da rua pareciam distantes. Eu-jun observava o jeito relaxado de Jeon-woo enquanto caminhavam lado a lado. Havia algo reconfortante e, ao mesmo tempo, perigoso naquela presença. Assim que entraram, Jeon-woo avisou que iria tomar um banho rápido. Eu-jun ficou sozinho, parado no meio do quarto, observando cada detalhe. O espaço parecia refletir o dono, simples, mas com uma atmosfera estranha, quase sombria. O silêncio o deixava inquieto, então ele se concentrou nas pequenas coisas. O som distante da água, o vapor escapando pela fresta da porta, a luz amarelada que mal iluminava o ambiente. Quando Jeon-woo saiu do banheiro, o vapor se espalhou como uma névoa leve. O cabelo dele ainda pingava, a pele úmida refletia o brilho suave da luz e a toalha pendia de forma descuidada sobre os ombros. A visão pegou Eu-jun desprevenido. Ele engoliu em seco, incapaz de esconder o desconforto. Jeon-woo notou o jeito rígido dele e o convidou a se sentar. O tom era calmo, quase gentil, mas isso só aumentou o nervosismo de Eu-jun. Ele olhou ao redor, percebendo que a única opção era a cama. Sentiu o rosto esquentar mais uma vez e, depois de um breve silêncio, se sentou com cuidado como se o colchão fosse um território desconhecido. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O ar parecia carregado de uma tensão silenciosa, e Eu-jun tentava disfarçar a própria inquietação observando o quarto. Notou que o ambiente era muito diferente do seu. O cheiro de madeira, o tom escuro das paredes, o estilo simples, mas masculino. Tentando parecer despreocupado, comentou que aquele espaço parecia não combinar com Jeon-woo. Ele respondeu de forma breve, dizendo que a decoração provavelmente era do antigo morador. As palavras foram simples, mas o tom continha algo a mais, algo que Eu-jun não conseguiu decifrar. O silêncio voltou, mas não era desconfortável. Havia algo ali, uma expectativa, uma sensação que crescia no ar entre os dois, como se o simples fato de dividirem aquele espaço dissesse mais do que qualquer conversa. Eu-jun observava o quarto com curiosidade, deixando o olhar percorrer cada canto. O ambiente era limpo demais, quase estéril, como se ninguém realmente vivesse ali. Aquilo o deixava intrigado. Tudo parecia organizado de um jeito estranho, impessoal, sem sinais de rotina, sem qualquer bagunça que denunciasse uma presença constante. Em pensamento, ele concluiu que acreditaria facilmente se alguém dissesse que o lugar estava vazio há semanas. Enquanto isso, Jeon-woo se aproximava em silêncio, os passos lentos e firmes sobre o chão de madeira. Parou diante de Eu-jun e, sem dizer nada,
ajoelhou-se na frente dele. O movimento fez o coração de Eui-jun bater mais rápido. A postura de Jeon-woo tão próxima e direta o deixou sem reação. Quando o olhar de Jeon-woo subiu até encontrar o dele, Eui-jun sentiu o ar escapar por um instante. Com um gesto calmo, Jeon-woo levou a mão até a testa dele, os dedos roçando levemente contra a pele. O toque era suave, mas firme o bastante para que Eui-jun sentisse o calor que vinha daquela mão. O olhar de Jeon-woo era sério, quase preocupado, e bastou isso para que o outro percebesse o motivo do gesto. Ele queria saber sobre o ferimento. Eui-jun desviou o olhar, sem saber onde esconder o constrangimento. Sentiu o rosto aquecer, a respiração prender no peito, e respondeu de forma breve, tentando parecer despreocupado. Disse que só doía se pressionasse e que não era nada demais. Mas Jeon-woo não pareceu convencido. O maxilar dele se contraiu de leve e os olhos perderam por um momento a serenidade habitual. O pensamento veio rápido, carregado de raiva contida. Queria ter acertado aquele homem, aquele que machucou Eui-jun. Mesmo assim, conteve o impulso. Limitou-se a soltar um suspiro curto e a manter a mão por mais um instante sobre a testa de Eui-jun, como se naquele gesto simples pudesse garantir que nada mais o ferisse. Jeon-woo manteve a mão próxima da testa de Eui-jun por alguns segundos, observando cada traço do rosto dele com atenção. O olhar preocupado denunciava o que ele tentava esconder com aquela expressão séria. A voz saiu baixa, quase um sussurro carregado de cuidado quando perguntou se o outro havia passado o remédio. Eui-jun assentiu rapidamente, ainda sem conseguir sustentar o olhar. Disse que sim, que estava tudo bem e que não precisava se preocupar. A voz soou tímida, quase apressada, mas logo depois o silêncio tomou conta do quarto. A respiração de ambos parecia preencher o espaço vazio. E em meio àquela pausa, Eui-jun sentiu que precisava dizer o que guardava há dias. O coração batia forte demais e as mãos tremiam levemente sobre o colo. Juntou os punhos tentando conter o nervosismo e respirou fundo antes de continuar. Disse que havia algo importante, algo que precisava ser dito, mesmo que parecesse fora de hora. Jeon-woo o encarou atento, esperando. O olhar firme dele fazia o estômago de Eui-jun se revirar. Cada segundo de silêncio parecia aumentar o peso daquilo que ainda não tinha coragem de confessar. Por fim, com a voz presa e os olhos fixos no chão, ele desabafou. Disse que não conseguia se envolver com alguém sem saber quem essa pessoa realmente era, sem entender do que ela vivia ou o que fazia. Era o mínimo que poderia pedir. Não importava se Jeon-woo não tivesse um emprego ou se a vida dele fosse complicada. O que o machucava era ser mantido à distância, sem respostas, sem saber sequer com o que estava lidando. Pediu, quase num súplice, que o outro confiasse nele o bastante para contar, não importando o que fosse. Jeon-woo permaneceu em silêncio. O olhar dele não desviava, mas havia um peso diferente ali, algo entre culpa e tristeza. O tempo pareceu se alongar, até que ele finalmente respondeu com um tom contido e doloroso. Disse apenas que, quando pudesse, contaria tudo. As palavras caíram no ar como uma sombra. Eui-jun sentiu o peito apertar. A resposta vaga só aumentou o nó dentro dele. Não entendia o porquê de tanto mistério, nem o motivo para um simples trabalho ser tratado como um segredo tão grande. Tentou forçar um sorriso, mas o desconforto era visível. A dúvida o corroía. Quis perguntar novamente, mas não teve coragem. Mesmo assim, a pergunta ecoava em sua mente. Que tipo de trabalho alguém poderia ter para ser tão difícil falar sobre ele? Antes que o silêncio ficasse insuportável, Jeon-woo estendeu a mão e segurou a de Eui-jun. O toque foi firme, sincero, diferente de tudo que ele esperava. Havia ali uma verdade silenciosa, algo que dispensava explicações. Com um olhar direto, Jeon-woo deixou claro que não queria mentir. Disse que era difícil explicar, mas que, quando o momento chegasse, falaria, sem esconder nada. A sinceridade no gesto fez Eui-jun vacilar. Parte dele queria acreditar. Outra parte, no entanto, sentia que aquela promessa carregava algo perigoso, algo que ele ainda não estava pronto para ouvir. O silêncio tomou conta do quarto. Eui-jun manteve o olhar baixo, sentindo o coração pesado. As palavras de Jeon-woo ainda ecoavam em sua mente, confusas e incompletas. Ele tentava entender o que se passava por trás daquela calma aparente, mas quanto mais pensava,
mais sentia o chão se afastar sob seus pés. A dúvida crescia dentro dele como uma maré. As perguntas se acumulavam, sufocando o ar, até que, sem conseguir mais conter, a angústia escapou em um sussurro hesitante. Ele queria saber por que Jeonwoo dizia gostar dele se continuava escondendo tudo. Queria entender como poderia amar alguém que o mantinha à distância, que o deixava no escuro. A voz embargada revelou o quanto aquilo o machucava. Jeonwoo se aproximou devagar. Os olhos dele refletiam um misto de surpresa e ternura, como se não esperasse ver Eui-jun tão ferido por suas próprias palavras. Com cuidado, levou a mão até o rosto do outro, que ainda permanecia cabisbaixo. O toque foi leve, quase um pedido silencioso para que levantasse o olhar. Por um momento, Jeonwoo ficou ali, observando-o em silêncio. O rosto se inclinou até que os dois ficaram próximos o bastante para sentir a respiração um do outro. A voz dele saiu baixa, carregada de um tom que misturava carinho e leve provocação. Queria saber por que aquele olhar triste, como se a dor não devesse estar nos olhos de Eui-jun, mas nos dele. Eui-jun não respondeu. Apenas permaneceu imóvel, com o olhar fixo no chão e o coração em desordem. O toque de Jeonwoo continuava em seu rosto, e apesar da delicadeza, havia uma intensidade que o deixava sem ar. O gesto parecia conter um sentimento que as palavras não conseguiam expressar. Então, num movimento súbito, Jeonwoo segurou o braço de Eui-jun e o puxou levemente, fazendo-o cair sobre a cama. O corpo de Eui-jun cedeu sem resistência, mas o olhar carregava confusão. O rosto corou de imediato e o coração disparou num ritmo descontrolado. O clima da conversa se quebrou no mesmo instante. Ele murmurou com a voz trêmula, tentando recuperar o controle, pedindo que Jeonwoo parasse. Disse que não havia clima para aquilo, que não era o momento. A expressão misturava vergonha e tristeza, um contraste que deixava o ar ainda mais denso. Jeonwoo manteve o olhar fixo nele, silencioso, enquanto a tensão entre os dois se espalhava pelo quarto. O toque, o silêncio e a distância que insistia em permanecer. Tudo parecia se misturar num mesmo sentimento confuso, onde o desejo e a dor caminhavam lado a lado. O clima entre eles mudou de repente. A tensão que antes pairava no ar se dissolveu aos poucos, substituída por algo mais leve, quase divertido. Jeonwoo, ainda com o rosto levemente corado, inclinou-se sobre Eui-jun com um sorriso brincalhão e um olhar que misturava desejo e ternura. A voz dele saiu rouca, sedutora, carregada de emoção. Os olhos de Eui-jun se arregalaram por um instante e o rosto dele ficou ainda mais vermelho. O elogio o atingiu em cheio, deixando-o sem palavras. Em reflexo, virou o rosto para o lado, tentando esconder o constrangimento que o tom quente da voz de Jeonwoo provocava. O gesto fez o outro soltar um pequeno riso, suave e divertido, como se deliciasse com a reação tímida diante dele. Sem saber o que fazer, Eui-jun se remexeu na cama, tentando disfarçar o nervosismo. Disse com pressa que iria embora, pedindo espaço como se precisasse escapar daquele olhar que parecia atravessá-lo. Mas Jeonwoo não se moveu. Aproximou-se um pouco mais, encostando os lábios perto do ouvido dele, e com um tom provocante murmurou uma desculpa brincalhona. Disse que o carro estava quebrado, que o metrô e até os ônibus haviam parado, como se não houvesse qualquer meio de ir embora. A ironia o fez sorrir. Eui-jun tentou conter o riso, envergonhado, e acabou enfiando o rosto no travesseiro, para esconder o sorriso que insistia em escapar. A voz abafada e risonha dele soou como um protesto tímido, lembrando que morava literalmente ao lado. Jeonwoo riu, entrando no jogo, e o riso dos dois preencheu o quarto, quebrando qualquer barreira que ainda restava entre eles. Por alguns minutos, o ar ficou leve. O desconforto deu lugar a uma cumplicidade silenciosa. As risadas se misturavam com olhares longos, e cada gesto parecia mais íntimo do que o anterior. Eui-jun pensou em como tudo entre eles era confuso, em como Jeonwoo agia do próprio jeito, sem se preocupar com o que era certo ou errado, e mesmo assim, ele não conseguia sentir raiva. Pelo contrário, aquele comportamento desarmava qualquer resistência que ainda tentava manter. Jeonwoo se aproximou novamente, desta vez com mais calma. O sorriso ainda estava presente, mas o olhar carregava um brilho diferente, mais profundo. Ele inclinou o corpo até que os lábios encostassem suavemente no pescoço de Eui-jun, num gesto lento, quase cuidadoso. O toque o fez estremecer,
e por um instante o tempo pareceu parar. A voz de Jeon-woo, agora baixa e serena, o convidou a ficar. Pediu que dormisse ali naquela noite, num tom que misturava desejo e carinho. Eui-jun hesitou. Sabia que deveria resistir, que aquele pedido poderia confundir ainda mais o que sentia, mas não conseguiu. Cedeu com um suspiro, entregando-se àquela vontade que tentava negar desde o começo. O quarto ficou em silêncio novamente, mas dessa vez era um silêncio doce, cheio de promessas não ditas. O som da respiração dos dois se misturava, e por um momento tudo o que existia era a proximidade, o calor e o sentimento que nenhum dos dois ainda sabia como nomear. A noite seguiu calma, envolta por um silêncio confortável. Os dois ficaram lado a lado, dividindo o mesmo espaço, o mesmo ar. Havia algo tranquilo e ao mesmo tempo intenso naquele momento, como se bastasse estarem próximos para que tudo fizesse sentido. Entre gestos suaves e olhares demorados, o tempo pareceu desacelerar. Eui-jun sentia o coração bater forte, mas não de forma desconfortável. Era uma mistura de paz e confusão, como se estivesse num lugar onde queria permanecer, mesmo sem entender exatamente o porquê. Enquanto Jeon-woo repousava ao seu lado, Eui-jun permaneceu desperto por alguns instantes, olhando para o teto, deixando os pensamentos fluírem. Por algum motivo, soavam diferentes daquela vez. Ele pensou em tudo o que havia em Jeon-woo, o jeito firme de falar, o olhar calmo, a postura que às vezes parecia distante. Nenhuma dessas coisas o afastava. Na verdade, eram justamente elas que o prendiam ali. E isso o deixava inquieto. Talvez gostasse de Jeon-woo, talvez fosse isso. Mas junto desse sentimento vinha uma sensação incômoda, como se houvesse algo inevitável os separando. Tinha medo de que Jeon-woo fosse o tipo de pessoa que desapareceria sem aviso, deixando apenas o vazio de onde esteve. Essa ideia o deixava ansioso. Parecia impossível imaginar um futuro comum ao lado dele. E mesmo assim, o coração insistia. Era como se, a cada vez que se aproximava um pouco mais, perdesse o equilíbrio. Então decidiu se segurar. Disse a si mesmo que precisava parar ali, que não podia dar mais um passo, porque sentia que se fizesse isso acabaria se apaixonando, e talvez fosse tarde demais para voltar atrás. Os pensamentos de Eui-jun começaram a se embaralhar, até se tornarem demais para suportar. Ele tentou conter o que sentia, mas a tensão dentro do peito acabou transbordando. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo silenciosas pelo rosto. Virou o olhar para o lado, tentando se esconder. E com a voz embargada, deixou escapar algo que nem ele soube medir. Disse que jamais diria que gostava de Jeon-woo. As palavras soaram duras, mas não havia raiva nelas, apenas medo. Medo de sentir demais, medo de admitir o que já estava claro. Jeon-woo ficou em silêncio, observando-o. O brilho das lágrimas refletia a pouca luz do quarto, e por um momento ele não soube o que fazer. Aproximou-se devagar, tocando o rosto de Eui-jun com a ponta dos dedos, num gesto leve, quase cuidadoso. Perguntou por que ele chorava, a voz baixa, cheia de preocupação. Quando o outro não respondeu, Jeon-woo se inclinou e depositou um beijo sobre os olhos molhados, como se quisesse apagar cada lágrima. Em seguida, encostou a testa na dele, mantendo o contato por alguns segundos. Falou de maneira calma, tentando afastar o peso da culpa que Eui-jun carregava. Disse que não havia motivo para chorar por algo tão pequeno, que poderiam seguir no ritmo que ele quisesse, sem pressa. As palavras soaram simples, mas o tom era sincero. Garantiu que estava tudo bem, que se Eui-jun quisesse recusar, poderiam parar ali mesmo. Nenhuma pressão, nenhum jogo, apenas respeito. O gesto seguinte foi quase inevitável. Jeon-woo aproximou-se mais uma vez e encostou os lábios nos de Eui-jun. O beijo foi calmo, breve, mas cheio de significado. E antes que pudesse hesitar, Eui-jun o correspondeu. Foi um movimento instintivo, como se através daquele toque dissesse tudo o que ainda não tinha coragem de falar. Havia ternura no modo como Jeon-woo o tratava, e isso desarmava qualquer barreira. Ele não forçava, não exigia, apenas esperava. E talvez por isso, o coração de Eui-jun batesse com tanta força. Deitado ali, sentindo o calor do outro tão próximo, Eui-jun pensou que talvez Jeon-woo já soubesse o que se passava dentro dele. Talvez já tivesse entendido que, por trás das negações, havia algo verdadeiro. Ele queria gostar de Jeon-woo,
No fundo sabia que já gostava. Por um momento encarou o rosto dele. A forma como Jeonwoo o olhava era diferente. Não havia mistério, apenas calma. E foi então que o coração de Eui-jun acelerou de um jeito novo, intenso e quase assustador. Foi nesse instante que percebeu. O que sentia por Jeonwoo não era simples, nem passageiro. Era algo que ultrapassava o limite da amizade, algo que ele já não podia negar, por mais que tentasse. O quarto agora estava tomado por uma quietude serena. A noite parecia envolver os dois em um abrigo morno, onde o tempo passava devagar. Eui-jun respirava fundo, exausto, o corpo pesado após tudo o que haviam vivido. Jeonwoo, ao contrário, ainda mantinha aquele olhar atento e o mesmo jeito prestativo de sempre. Levantou-se em silêncio, foi até a cozinha e voltou com uma garrafa de água fria nas mãos. Aproximou-se da cama e encostou a garrafa no rosto de Eui-jun, que reagiu com um leve sobressalto ao sentir o toque gelado. Sem pensar, esfregou o rosto contra o plástico frio, tentando se refrescar. O gesto fez Jeonwoo suspirar com impaciência. O tom dele era meio irritado, mas carregava mais preocupação do que bronca. Ele queria que Eui-jun bebesse a água, mas o outro apenas murmurou cansado, dizendo que beberia depois. A voz saiu fraca, preguiçosa, e o corpo parecia incapaz de se mover. Jeonwoo franziu as sobrancelhas, visivelmente contrariado, e tomou a decisão de resolver aquilo do próprio jeito. Com cuidado, levou a garrafa até os lábios de Eui-jun e o ajudou a beber, de forma quase cuidadosa demais, como quem alimenta alguém querido. O gesto, simples e íntimo, arrancou um riso leve dos dois. Entre risadas e olhares trocados, o clima se tornou suave novamente. O contato entre eles se transformou em um beijo breve, quase distraído, mas cheio de carinho. Era o tipo de momento que não precisava de palavras. Depois disso, Jeonwoo voltou a falar em tom tranquilo, sugerindo que Eui-jun tomasse um banho antes de dormir. Mas o outro apenas negou, com um aceno preguiçoso e uma expressão teimosa. Disse que não queria, que faria isso depois. Jeonwoo insistiu, lembrando que poderia acabar pegando um resfriado, mas a resposta veio baixa e desanimada, pedindo que ele não se preocupasse. O olhar de Jeonwoo suavizou. Sem discutir mais, ele apenas suspirou, puxou uma coberta e a estendeu sobre o corpo de Eui-jun. Cobriu-o com cuidado, ajeitando o tecido até que o outro estivesse completamente envolto pelo calor do edredom. Num gesto natural, deitou-se ao lado dele e passou um braço por cima, o envolvendo em um abraço tranquilo. A mão subiu até o rosto de Eui-jun, traçando um carinho leve, quase imperceptível, enquanto murmurava para que ele dormisse bem. Eui-jun permaneceu imóvel, sentindo o toque e o calor daquele abraço. O coração começou a acelerar sem controle, o peito apertado por algo que tentava negar desde o início. Em silêncio, repetiu para si mesmo que não queria gostar de Jeonwoo. Tentava acreditar nisso, mas o corpo e o coração já o traíam. Cada gesto gentil, cada palavra dita com calma, tornava impossível não sentir. E enquanto o sono começava a pesar, o pensamento se repetia em sua mente como uma tentativa de defesa. Uma tentativa que já não fazia efeito algum. O silêncio do quarto, aos poucos, se tornava confortável. O corpo cansado de Eui-jun finalmente começou a relaxar sob o calor do edredom, e o toque leve de Jeonwoo, ao seu lado, parecia acalmar até os pensamentos mais agitados. Ainda assim, o coração insistia em não sossegar. De olhos fechados, ele respirava devagar, tentando convencer a si mesmo de que podia simplesmente dormir. Mas os pensamentos voltavam, teimosos. O rosto corava aos poucos, enquanto a mente se perdia nas lembranças da noite, nas palavras ditas, nos gestos e naquele olhar calmo que o confundia. Pensou em como Jeonwoo dizia gostar dele, mas ainda mantinha tantos segredos. Sentia-se cansado de ser o único a se preocupar, o único a se cobrar. A impaciência o consumia, e no fundo, o que mais o irritava era o próprio sentimento crescendo dentro de si. Repetia mentalmente, num tom quase frustrado, que odiava aquilo, odiava tudo, e principalmente odiava a ideia de que poderia gostar de alguém como ele. Disse a si mesmo que jamais se apaixonaria. Tentou acreditar nisso até o sono, enfim, o vencer. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessou a janela e inundou o quarto com um brilho suave.
Eui-jun despertou lentamente, ainda sonolento, sentindo o corpo pesado e o calor agradável que o envolvia. Demorou alguns segundos até perceber o que realmente estava acontecendo. Quando abriu os olhos, a cena o fez congelar. Estava abraçado a Jeong-woo, o corpo colado ao dele como se estivessem juntos há muito tempo. O braço repousava sobre o peito do outro, e a respiração tranquila de Jeong-woo batia contra sua pele. Por um instante, o tempo parou. O rosto de Eui-jun ficou completamente vermelho, e o coração disparou num ritmo descontrolado. A reação foi imediata. Ele se afastou rápido, com um misto de vergonha e desespero, tentando processar o que havia feito. Tentava pensar numa maneira de sair dali sem acordá-lo. Se movesse de repente, poderia chamá-lo a atenção, mas continuar daquele jeito parecia ainda pior. O rosto ardia de vergonha, e os pensamentos se atropelavam. Queria se soltar, mas não sabia como. Enquanto tentava decidir o que fazer, sentiu algo que o fez congelar. A mão de Jeong-woo se moveu levemente e o envolveu pelo ombro, puxando-o para mais perto. A respiração de Eui-jun prendeu no peito. Aquele simples gesto fez o coração disparar. Antes que pudesse reagir, a voz baixa de Jeong-woo rompeu o silêncio. Ele ainda mantinha os olhos fechados, o tom calmo, quase sonolento, enquanto dizia que já estava acordado fazia um tempo. O rosto de Eui-jun esquentou na mesma hora. Ele se afastou um pouco, tropeçando nas próprias palavras, ao tentar disfarçar o nervosismo. Perguntou por que ele não havia se levantado se já estava acordado, mas a resposta veio simples, quase despretensiosa. Jeong-woo disse que nem sabia o motivo. Sem saber onde colocar as mãos, Eui-jun se levantou da cama às pressas. O constrangimento era evidente, e o jeito apressado com que tentava agir só deixava a cena mais óbvia. Agradeceu sem jeito por ter podido dormir ali, evitando encará-lo por muito tempo. Jeong-woo apenas o observou, ainda sentado na cama, com um olhar tranquilo e um leve sorriso no canto dos lábios. Disse para que, quando fosse à biblioteca, o chamasse. Se ofereceu para levá-lo. Eui-jun assentiu rapidamente, quase sem voz, e antes que qualquer nova palavra pudesse ser dita, saiu pela porta em passos rápidos. O som da porta se fechando deixou o quarto novamente em silêncio. Jeong-woo ficou ali por um momento, olhando para o teto, confuso e ao mesmo tempo curioso. Um pequeno sorriso escapou sem que ele percebesse, como se não soubesse ao certo o que havia entre eles, mas gostasse da confusão que isso causava. Alguns minutos depois, Eui-jun já estava pronto para sair. Ajeitou o cabelo, pegou a mochila e respirou fundo, tentando se recompor da confusão daquela manhã. Ainda pensava em como o coração reagira de forma tão descontrolada ao acordar ao lado de Jeong-woo. Estava prestes a chamá-lo como haviam combinado, quando um som inesperado o fez parar. Alguém batia à porta. Por um instante ficou confuso, até perceber que só poderia ser ele. Um suspiro escapou, misto de surpresa e nervosismo. Enquanto caminhava até a porta, pensou consigo mesmo que Jeong-woo havia se adiantado. Disse para ser chamado, mas viera antes. Aquilo parecia tão típico dele, fazer as coisas no próprio ritmo, sem esperar, sem pedir. Quando a porta se abriu, Eui-jun se preparou para fazer algum comentário, mas as palavras desapareceram antes de saírem. Jeong-woo estava ali, parado, com um buquê de rosas nas mãos. O mundo pareceu ficar em silêncio por um momento. Eui-jun piscou algumas vezes, sem entender, e apenas olhou para as flores, surpreso. A confusão estampava o rosto dele. Jeong-woo desviou o olhar, parecendo um pouco sem jeito, e explicou de forma breve que eram flores. Disse que se lembrava de quando haviam caminhado juntos e que ele parecia ter gostado na época. Perguntou se tinha entendido errado. Eui-jun balançou a cabeça rápido, quase tropeçando nas próprias palavras, e respondeu que não, que gostava sim. Pegou o buquê com cuidado, ainda meio sem saber o que fazer com aquilo. As flores eram simples, mas bonitas, e o gesto o deixou completamente sem reação. Por alguns segundos ficou apenas observando as pétalas, sentindo o perfume leve se misturar ao ar. Era um presente pequeno, mas carregava algo mais, um significado que ele não sabia nomear. Antes que o silêncio se alongasse demais, Jeong-woo o chamou com o tom prático de sempre, dizendo que já estava na hora de irem. Eui-jun assentiu e o acompanhou, ainda segurando as flores. Quando notou que ele não havia deixado o buquê em casa, Jeong-woo franziu as sobrancelhas, claramente incomodado. Comentou sem muita delicadeza que não havia motivo para levá-la junto, que poderia deixar ali e até jogar fora depois. Mas Eui-jun
apenas apertou o buquê nas mãos e respondeu tranquilo que não havia problema. Disse que preferia levar consigo. O tom era simples, mas firme. Jeonwoo não insistiu, apenas desviou o olhar, escondendo um pequeno sorriso que quase escapou. Continuou andando à frente, enquanto Eui-jun o seguia, ainda com o buquê nos braços. E por mais que tentasse agir naturalmente, não conseguia disfarçar o calor no rosto. O gesto de Jeonwoo continuava ecoando em sua mente, e, mesmo sem querer admitir, aquilo o deixou feliz. O trajeto até a biblioteca seguiu tranquilo, embalado pelo som constante do motor. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando parcialmente o interior do carro. Eui-jun observava a paisagem pela janela, tentando ignorar o próprio nervosismo. Ainda segurava o buquê de rosas no colo, com as mãos firmes demais para disfarçar o quanto estava sem jeito. Quando o carro parou em frente ao prédio, ele agradeceu pela carona, tentando soar natural. Mas Jeonwoo desviou o olhar por um instante e só então pareceu notar que o buquê ainda estava ali. Com o tom direto de sempre, perguntou se Eui-jun realmente pretendia levar as flores com ele. O comentário veio simples, mas carregado daquele jeito julgador que só ele conseguia ter, entre o sarcasmo e o ciúme contido. Eui-jun ergueu o olhar, confuso por um segundo, e respondeu de imediato, como se o questionamento fosse absurdo. Confirmou que sim, que levaria. Jeonwoo manteve o olhar firme por um instante sem esconder a desaprovação. Comentou que não entendia o motivo de ter trazido aquilo, que não fazia sentido algum. Eui-jun, no entanto, não recuou. De forma leve, mas provocadora, respondeu que as flores agora eram dele e que não queria ouvir mais nada sobre o assunto. A resposta arrancou de Jeonwoo um breve suspiro. O tipo de reação entre irritação e rendição. Ele desviou o olhar, ajeitou as mãos no volante e concluiu o assunto com uma frase curta, pedindo apenas que Eui-jun ligasse antes de voltar para casa. Antes que o outro pudesse sequer responder, o carro arrancou. O som repentino do motor encheu o silêncio, e Eui-jun mal teve tempo de protestar. Ficou ali, ainda tentando processar a velocidade com que Jeonwoo partiu, sem nem esperar uma resposta. Os corredores da biblioteca estavam silenciosos. Apenas o som distante dos passos de Eui-jun quebrava a quietude do lugar. Subia as escadas devagar, com o buquê de rosas nas mãos. As pétalas vermelhas chamavam atenção mesmo sob a luz fria do ambiente. Ele as observava com cuidado, como se fossem algo frágil demais para tocar por muito tempo. Enquanto subia, os pensamentos vieram aos poucos, sem que pudesse contê-los. Olhou novamente para as flores e sentiu um aperto no peito. Pensou em como nunca havia recebido flores de verdade antes. Lembrou-se da época da formatura. Naquele dia, os colegas recebiam buquês e cumprimentos calorosos, mas ele não. Os pais já não estavam mais ali. O acidente tinha levado os dois pouco tempo antes, e o irmão, sempre ocupado, nem soube o dia certo da cerimônia. Naquela época, ele tentou fingir que não se importava, mas no fundo, doeu. Sorriu de leve ao lembrar de Yeon, que percebeu seu silêncio naquele dia, e sem hesitar, dividiu com ele o próprio buquê. Foi um gesto simples, mas que guardou com carinho. Agora, olhando para as flores que Jeonwoo havia lhe dado, o sentimento era completamente diferente. Não havia pena, nem obrigação. Era um presente que vinha sem motivo aparente, só porque sim. E isso o deixava sem chão. O rosto começou a esquentar, e o coração, sem aviso, acelerou. Aquilo que para Jeonwoo parecia algo pequeno, para ele significava muito mais. Sentiu os olhos arderem por um instante e entendeu o que era aquele nó no peito. Talvez fosse isso, a vontade de chorar. Não por tristeza, mas por estar feliz de um jeito novo, quase estranho. Sentou-se à mesa da biblioteca com as flores ao lado, tentando se concentrar nos livros. Passou horas estudando, mas vez ou outra o olhar voltava para o buquê. Era como se aquelas rosas silenciosas lembrassem que alguém pensou nele, alguém que não costumava demonstrar sentimentos tão facilmente. Quando a tarde já se aproximava do fim, Eui-jun começou a guardar as coisas. Fechou os livros, ajeitou a mochila e olhou mais uma vez para as flores. Enquanto descia as escadas, lembrou-se do pedido de Jeonwoo, que ligasse quando terminasse. Por um instante pensou em cumprir a promessa, mas logo hesitou. Achou que seria incômodo. Jeonwoo poderia estar ocupado, ou talvez ele mesmo estivesse se envolvendo demais.
respirou fundo e decidiu ir sozinho. Quando Eui-jun se aproximou da porta da biblioteca, ainda pensava nos livros e nas horas de estudo que havia passado ali. Assim que ergueu o olhar, no entanto, parou de repente. Jeon-woo estava parado bem ao lado da porta, esperando. O susto foi imediato. Um grito alto escapou sem que conseguisse conter, fazendo o coração disparar. O rosto corou de vergonha enquanto tentava recuperar o fôlego. Jeon-woo, com a sobrancelha franzida, observou a reação sem entender o motivo do desespero. A expressão dele era séria, mas sem dureza, apenas curiosa. Perguntou o porquê de tanto susto e o tom calmo contrastava completamente com a agitação de Eui-jun. Ainda ofegante, Eui-jun gaguejou algo, sem saber por onde começar. A voz saiu confusa, misturando surpresa e constrangimento. Quis saber como Jeon-woo sabia que ele estaria ali naquele momento e por que o esperava. Jeon-woo respondeu sem pressa, dizendo que havia pensado em jantar antes de buscá-lo, e por isso passou por lá. Perguntou se ele estava indo para casa. O rosto de Eui-jun ficou ainda mais corado. Confirmou com um aceno rápido e baixo, tentando disfarçar a confusão. Jeon-woo o olhou de relance e comentou com naturalidade que ele estudara pouco, apenas 6 horas. A observação o deixou ainda mais nervoso. Eui-jun se defendeu de imediato, quase tropeçando nas palavras. Disse que já tinha feito tudo o que precisava, e a voz saiu apressada, num tom que misturava irritação e vergonha. Jeon-woo manteve a expressão neutra, apenas desviando o olhar. O ar entre eles ficou silencioso por um momento, e Eui-jun ainda tentava se acalmar. Mesmo sem dizer nada, o rosto dele continuava vermelho, e as mãos inquietas denunciavam o quanto estava envergonhado com a situação. Jeon-woo virou-se calmamente para Eui-jun e o chamou, dizendo para irem, que havia estacionado o carro por perto. A voz soou natural, como se fosse algo rotineiro, e em seguida perguntou o que ele queria jantar. Eui-jun parou por um instante pensativo. O olhar se desviou para o chão e os pensamentos vieram rápido, antes mesmo que pudesse formular uma resposta. Sentiu o coração apertar. Pensou que se continuasse passando tempo com Jeon-woo daquele jeito, acabaria se envolvendo outra vez, caindo na mesma confusão de antes. E não queria se deixar levar como um idiota. Tentando se controlar, baixou o olhar e inventou uma desculpa. Disse, num tom baixo, que pensava em comer algo simples em casa. Jeon-woo não pareceu convencido. Respondeu de imediato, sem deixar espaço para qualquer recusa, afirmando que então ele mesmo faria a comida. As palavras pegaram Eui-jun de surpresa. O corpo ficou tenso, e o olhar subiu rapidamente para confirmar se havia ouvido direito. Perguntou, ainda incrédulo, o que ele queria dizer com aquilo. Jeon-woo respondeu de forma direta, repetindo que ele faria o jantar. Eui-jun sentiu um arrepio leve, o rosto esquentando sem controle. Começou a suar, desconcertado, e voltou a perguntar se ele realmente pretendia cozinhar. A voz saiu trêmula, misturada com nervosismo e confusão. Jeon-woo apenas o encarou com calma, como se a resposta já estivesse decidida desde o início. Após alguns minutos, os dois chegaram ao prédio onde moravam. O ar da noite era calmo, e o som dos passos ecoava pelo corredor estreito enquanto subiam as escadas lado a lado. Eui-jun mantinha o olhar baixo, acompanhando o ritmo de Jeon-woo, mas a mente estava longe dali. Suspirou fundo. A sensação de estar preso àquele ciclo o incomodava profundamente. Por mais que tentasse se afastar, sempre acabava voltando para perto dele, e essa constatação o deixava dividido. Parte de si queria permanecer, enquanto outra desejava fugir. Sentia que, se continuasse daquele jeito, acabaria perdido novamente. Apertou as alças da mochila com força, confuso, tomado por uma inquietação silenciosa. Estar perto de Jeon-woo o deixava desnorteado, e ele simplesmente não sabia o que fazer. Estava imerso nesses pensamentos quando Jeon-woo, de repente, parou. O movimento foi tão brusco que Eui-jun não conseguiu reagir a tempo e acabou batendo o rosto contra as costas dele. Confuso, ergueu o olhar, tentando entender por que ele havia parado daquele jeito. A expressão de Jeon-woo mudou e o olhar se fixou no corredor, bem à frente da porta do apartamento. Seguiu a direção daquele olhar e, no mesmo instante, o corpo inteiro de Eui-jun enrijeceu. Uma voz ecoou suavemente pelo corredor,
chamando por Jeonwoo com naturalidade. Era uma voz familiar, e o som dela fez o coração de Eui-jun acelerar. Reconheceu imediatamente. O corpo de Eui-jun reagiu antes mesmo que pudesse pensar. Um arrepio percorreu sua pele, e ele instintivamente segurou o braço de Jeonwoo, como se buscasse proteção. O medo e o desconforto se misturavam num só sentimento. Diante da porta estava Chae-hyun, o diretor do lugar onde Jeonwoo trabalhava. A postura dele era firme, o olhar tranquilo e o tom de voz soava quase casual, embora carregasse uma tensão discreta. Parecia alguém acostumado a ter controle da situação. Sem nem notar a presença de Eui-jun, ele se dirigiu diretamente a Jeonwoo. Disse, num tom sereno, que não pretendia ir até ali pessoalmente, mas que não teve escolha, já que Jeonwoo continuava sem atender as ligações. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eui-jun permaneceu imóvel, ainda segurando o braço de Jeonwoo, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A presença de Chae-hyun tornava o ar denso, e o coração dele batia rápido demais. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.